Olá, paz seja convosco, tudo bem? Bem, nós estamos com mais uma matéria, Liderança 3. O tema desse livro é mentorear ou liderar, né? Ser um discipulador. Para nós, como igreja, se enquadra melhor nessa palavra, discipulador. Vamos estar assim orando para a gente dar início à nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça. Nos dá, Senhor, humildade, sabedoria, para que possamos assimilar, compreender, entender sobre esse assunto e usar, Senhor, tudo que aprendermos para somar no reino. Pai, te pedimos em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Amém. Bem, essa matéria, a ementa diz essa disciplina que visa levar o aluno a saber conceitos modernos, liderança no que diz respeito a mentorear espiritual e a liderados, com base na gestão bíblica, e aprender a dar cobertura espiritual a uma equipe ministerial de um modelo bíblico e cristão de liderança. A nossa outra matéria, Liderança 2, era mais técnica, essa é mais espiritualizada, né? Ainda bem. Os objetivos é obter visão bíblica de como realizar a mentoria de líderes já engajados no ministério cristão, ajudando em seus desafios e oportunidades. E frase minha: todo líder precisa ser liderado, né? Todo líder tem que ter um líder, tem que ter um orientador. Um outro objetivo é absorver o modelo de mentoria de líderes como Paulo e descobrir como ele exerceu o seu papel e função em relação ao seu mentoreado Timóteo, ou seu discípulo Timóteo, com amor e paciência. São duas características muito fortes que a gente vê no relacionamento do apóstolo Paulo e Timóteo, e alguns demais também. Saber como praticar uma mentoria de alto impacto, com resultado satisfatório tanto para a pessoa como para a comunidade. Reconhecer que a mentoria de líderes não é uma posição a qual chegar, mas um processo que leva toda a vida. É a vivência cristã, né? O nosso exemplo é a melhor aula, a melhor escola para alguém é o exemplo. Capítulo 1, página 11, Pessoa em foco. Liderando com o coração. A segunda carta de Paulo a Timóteo, escrita aproximadamente em 66 ou 67 depois de Cristo, em Roma, é uma carta com um tom intensamente pessoal, cujo propósito é inspirar, desafiar e motivar o seu jovem discípulo a prosseguir na árdua jornada de um líder. O termo traduzido por modelo em 2 Timóteo 2,13 só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Significa exemplo. Timóteo deveria proteger a verdade do Evangelho, tal como recebera do seu mentor, para que o seu sentido não fosse corrompido. Ao mesmo tempo, ele deveria ser exemplo enquanto ensinava a outros. 2 Timóteo 2,2. E um do nosso tema, né, é apresentar-te a Deus como ovelha aprovado, de quem não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse tema está em foco, em todo o ITQ do Brasil. Veja um breve resumo do que consiste o conteúdo do Evangelho que Timóteo tinha e nós temos que preservar: a criação de Deus, o pecado e a necessidade de redenção, a morte expiatória e a ressurreição de Jesus, a salvação pela graça mediante a fé,
batido no Espírito Santo e a segunda vida de Cristo, etc. Portanto, o bom depósito que foi confiado a Timóteo é o Evangelho de Cristo, 2 Timóteo 1,14. O mesmo Espírito que inspirou os escritores sagrados será fiel para nos ajudar a preservar a pura mensagem do Senhor. As cartas, tanto a Timóteo quanto a Tito, são instruções de um mentor para seus discípulos, que tinham a incumbência de corrigir erros doutrinários e organizar nas igrejas locais líderes sadios para servir de modelo para outros. Esse era o intuito das cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. Número 1, página 12, 1.2, essas afeições de um mentor. Paulo expressa afeição paternal a Timóteo, seu amado filho, está lá na carta essas expressões. Ele fala de orações, lembranças, lágrimas, desejo ansioso, alegria, família, encorajamento. A gente vê muito isso lá no livro de Timóteo, né? Me lembro de você. A gente vê sentimento, saudade, nostalgia, amor, ternura. A gente vê todos esses sentimentos. Paulo. O versículo de 2 Timóteo 1, 3 ao 7 diz: Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto, te ensino, que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quanta palavra, né? É legal Paulo escrevendo a Timóteo. Ele cita até o exemplo da família, da avó e da mãe, né? Do bom testemunho. Observe que as lágrimas de Timóteo deixam uma profunda impressão no velho mentor, mas também revela o forte apego do mentoreado com o mentor. A gente vê o apego e o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo. Tem um texto interessante aqui. Depois de nossos pais, os nossos amigos são os que mais nos influenciam, especialmente se são, de algum modo, nossos professores. E Paulo era para Timóteo um mestre e amigo excepcional. Já vimos que Paulo era o pai espiritual de Timóteo. Paulo conduzia a Cristo, por isso não se esqueceu dele, nem abandonou. Paulo lembrava-se constantemente dele, como diz repetidamente nessa passagem. Também o tomara consigo em suas viagens e treinara como um aprendiz. Tal amizade cristã inclui o companheirismo, as cartas e as orações que a expressavam. Certamente teve um poderoso efeito na formação do jovem Timóteo, fortalecendo e sustentando em sua vida e no serviço dos cristãos. É muito bom quando você tem um líder, um mentor, né, que ama, que cuida. Claro que exorta, que puxa a orelha, mas que elogia, que isso é muito bom, né? Estudando o processo do mentoreamento de Paulo com Timóteo, entendo quando James Rousson diz que o cristão é mentoreado pela fé na natureza pessoal de um Deus trino, pela sua palavra e pela oração, com o propósito último de adoração. Portanto, não pode haver estereotipos, ou seja, conceitos padronizados, com respeito à nossa identidade única. Diante de Deus, cada santo de Deus é um padrão. Nenhum santo é padrão. Ou seja,
Cada um de nós somos únicos. Não existe ninguém igual a ninguém. Né? Não há cópias, não há... E temos que respeitar, né, a individualidade de cada um. Você que é líder de jovens, você que é líder de célula, você que é líder de um grupo, professor de escola bíblica, já deu para ver isso na sala, em grupo. Cada um tem o seu individualismo, tem os seus dons, os seus talentos e os seus defeitos. Muita paciência, requer muita paciência, muito amor para mentorear alguém, para liderar alguém, para ser líder, né? Tem que ter mesmo vocação. 1.3, cultivando um coração amoroso e terno, ou seja, amoroso, né? Com essas expressões carinhosas de Paulo a Timóteo, podemos dizer que Paulo tinha um coração de amor em relação ao seu mentoreado. Ele expressou os seus sentimentos em relação ao seu amigo e cooperador, sem amarguras, com o espírito de gratidão a Deus. Paulo afirma a Timóteo ao dizer que constantemente que se lembra dele em suas orações dia e noite. Dia e noite orando, intercedendo. Tem algumas ideias aqui na página 13, alguns princípios apresentados que pode ajudar o líder a fazer do amor algo prático. São eles: número 1, precisamos tomar a decisão de desenvolver amizades em que não exigimos nada em troca. Essa é a base para o amor bíblico, incondicional e não manipulador. Número 2, deve haver um esforço consciente para nutrirmos um interesse autêntico por outras pessoas. Deve haver um esforço consciente para nutrirmos, para alimentarmos um interesse autêntico por outras pessoas. Esse interesse deve procurar o benefício dos outros e não o nosso próprio interesse. É verdadeiro amor, amor ao próximo. Cada um de nós é uma criatura ímpar, ninguém igual a ninguém. Consequentemente, levaremos tempo e muitas vezes um longo tempo para conhecer uns aos outros. Tempo expressa amor de modo prático, muita paciência. Comprometa-se a aprender como ouvir. Ouvir atentamente é difícil, especialmente quando a pessoa que fala é monótona, mas isso expressa amor genuíno. Simplesmente seja presente, quer você saiba exatamente o que fazer ou não. Investir tempo em pessoas demonstrará o seu cuidado, cuidar e amar. Existem situações que são novas, né, na jornada da vida. Você vai enfrentar situações novas com seus liderados. E aí, às vezes, sem saber resolver, sem saber dar um conselho, sem saber dar uma palavra naquele momento, mas você está ali presente, você tem paciência, tem carinho para ouvir, paciência, amor, né, com os seus liderados. E vai orar e vai buscar uma solução, sim, uma maneira de ajudar. Mas às vezes no momento a gente não tem o que fazer, não teve experiência, não tem recurso para ajudar. Mas só a sua presença, só a sua atenção para aquela pessoa vai ser de muita importância. Sempre trate as pessoas de igual para igual. Seu líder não faz de alguém melhor do que outro, nem mais valioso aos olhos de Deus. Seja generoso. Número 7. Com elogios legítimos e encorajamento. É impossível demonstrar amor através de criticismo amargo e depreciação dos outros. Os elogios carregam a mensagem oposta. De vez em quando, um elogio faz bem. 8. Faça de seus amigos prioridade, preferindo-os antes de si mesmo. O amor não pode ser praticado sem demonstrar o valor de seus amigos a outros. Considerar cada um superior a si mesmo é uma ordem do Senhor. Filipenses 2, 3. Número 9. Aprenda a amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Depois ame o seu próximo como a si mesmo. É o mandamento. O Senhor deixou claro que amar o próximo está ligado a amar a Deus. 10. Enfatize as qualidades e virtudes dos outros, não seus pecados e fraquezas. Pecadores somos todos, então é importante que um líder não dê a impressão de que é perfeito. Olha aí, muito interessante isso.
Muitos líderes ficam em pedestais porque tem o cargo de liderança, porque tem unção, porque tem sem pecado, e seus seguidores não. Né? Claro que tem uma hierarquia, existe uma unção naqueles que Deus colocou sobre nós, mas é muito bom que seja, isso aqui que seja humilde, né? Tem um espírito de humildade. 1.4. Intercessão apaixonada. Todo líder precisa aprender o modelo de Deus para oração eficaz. Dedicar-se à intercessão uns pelos outros, especialmente por seus liderados imediatos. A intercessão toma tempo, mas vale a pena. Estamos vivendo uma geração de líderes que desaprendeu a arte de intercessão. A igreja moderna hoje, poucos são os que oram, são os que... Infelizmente, é uma verdade, né? Estudar a Bíblia, ler a Bíblia e oração, culto de oração é o que vai menos pessoas, infelizmente. No geral. Mas vamos nos esforçar para ser o intercessor, interceder. A Bíblia nos alerta, né? Interceder por todos os homens, principalmente pelos fiéis, né? 4.1 Razões para a intercessão, página 14. Em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo faz referência à morte. Versículo 10, sofrimento. Versículo 12, abandono. Vida na prisão. Paulo faz um desabafo, né? Ele fala que está chegando o dia dele. Ele fala do sofrimento. Isso mostra que ele tinha uma caminhada na dor. Contudo, no versículo 13, ele afirma que orava sem cessar por Timóteo. Além disso, de tempos em tempos, escrevia-lhe cartas e aconselhamento e encorajamento, tais como esta. Quaisquer que sejam as circunstâncias, o mentor precisa manter o hábito de interceder pelo mentoreado, pelo seu discípulo. Vejamos algumas razões que Paulo tinha para interceder em favor de Timóteo. Letra A. Ele havia sido designado por Paulo para liderar a igreja local de Éfeso, uma igreja ligeiramente contenciosa, uma igreja duvidosa, uma igreja com problemas. Naquela época, letra B, ele era ainda muito jovem, com cerca de 30 anos, muito moço para a cultura, que considerava jovem alguém com menos de 40 anos de idade, inclusive a maioridade era 30 anos, né? Letra C, era uma pessoa propensa a doenças, sua saúde era frágil, Timóteo tinha a saúde fragilizada. Ele precisava de constantes cuidados, pois sofria de problemas estomacais e frequentes fraquezas físicas. Paulo até orientou a tomar precauções necessárias para controlar as doenças. Letra D. Timóteo era uma pessoa tímida por temperamento. Sua tendência era mais de apoiar-se nos outros do que liderar. Algumas pessoas têm dificuldade, né, em exercer a liderança, mas com a ajuda do líder, com a ajuda do seu mentor, ela consegue amadurecer e desembaraçar o seu chamado, o seu ministério. Aqui tem uma frase interessante. Portanto, estou absolutamente convencido de que os mentoreados não precisam de que os ensinemos regras de oração ou qualquer outro tema. O que precisam mesmo é de modelos que os ensinemos por meio do exemplo. Já falei, né? Exemplo é a melhor maneira de ensino, a melhor maneira de resposta e de ensino é o próprio exemplo. O pai que fuma e fala para o filho não fumar, ele não tem argumento. É o faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é uma contradição, isso é um erro, um equívoco muito grande. O apóstolo Paulo fala, né? Seguir o exemplo de Cristo, seguir o exemplo dos fiéis. Ele está dizendo, faça como eu fiz, você pode fazer como eu fiz, né? É muito bom a pessoa poder olhar para a sua vida, seu estilo de vida e poder dizer isso. Eu fiz e deu certo, eu fiz e Deus é comigo. Experiência de vida exemplar, isso é muito bom. 1.5, a necessidade de cobertura pastoral. Tem gente que diz que isso não existe, né?
Mas existe sim, a cobertura espiritual existe. Paulo fala, né? A expressão imposição das minhas mãos, aquele primeiro versículo que nós lemos, faz alusão à cobertura pastoral. Será que Timóteo havia perdido a alegria? Será que ele estava pensando em entregar tudo? A gente passa por crises, por momentos difíceis e às vezes passa na cabeça, né? Chutar o balde, é a expressão mais usada, né? O fato é que Timóteo precisa combater sua tendência nata de mostrar medo ou timidez. Ele precisa, então, sentir-se coberto pastoralmente. E tem gente que é afetivo, né? Precisa estar sendo cuidado, estar sendo abraçado, carência afetiva. Existem pessoas que têm. Tudo indica que Timóteo tinha essa carência, né? O pai de Timóteo era grego, mas sua mãe era serva de Deus, sua avó também. A Escritura deixa claro isso, né? A cobertura pastoral acontece melhor em um ambiente de apoio e ajuda. O mentor, assim como Paulo, precisa ser sensível na valorização das necessidades do mentoreado, para possibilitá-lo expressar suas necessidades através de atitudes, gestos, não apenas em palavras. É muito importante você crente, você líder, ter um líder, ter um mentor que você confie, alguém que você possa se abrir. A Bíblia manda, né, confessar os nossos pecados uns aos outros. Só que cuidado em quem confiar, cuidado para quem confessar, procure o seu pastor, procure o seu líder, alguém que você confia, alguém de Deus, alguém que Deus colocou no seu caminho, para que você possa dividir e ajudar a levar as cargas uns dos outros. Tiago fala isso. Isso é muito bom, né? Quando a gente encontra, e existe, na igreja existe alguém que pode te ajudar, né, nessa área. Todo líder precisa de alguém para que o lidere, para que o discipule, para que cuide, né, do cuidado. Na verdade é uma cadeia, né? É uma cadeia, uma hierarquia, né? Nós temos aí quem é pastor local, tem o pastor regional, tem o pastor estadual e tem o pastor nacional, né? No caso da gente, a região 891 tem o pastor Alberto, a pastora Francisca, que são bênçãos. Tem o pastor Valdemar, que também é um homem de Deus, é bênção nas nossas vidas. E tem lá a direção CND, Nacional, Mário de Oliveira e sua equipe. E é muito bom, ser pastoreado, isso é muito bom. Como o mentor, na página 15, diz, expressa a sua cobertura pastoral. Letra A, apoiando, tendo como objetivo a restauração. Se a pessoa precisa de ajuda, né? Sendo paciente, suportando a imaturidade do mentoreado, porque os que estão chegando, os novos convertidos e os discípulos que estamos fazendo, eles vão errar. Vai ter erros, não tem ninguém perfeito. Nós temos que ser pacientes, suportar a imaturidade, suportar. Letra C, dando assistência física, emocional e espiritual por meio de instruções e acompanhamento. A gente deixa muito a desejar nessa área, né? Dando assistência à física, à emocional, à espiritual, a gente é bom nisso. Bíblia, oração e jejum, isso aí a gente cuida. Mas a física se envolve muito o social, o material, e a emocional eu acho que a gente está muito aquém ainda, né? Precisamos trabalhar bem essa área aí, a área emocional das pessoas. A gente trabalha o espiritual, trabalha o social, o físico, mas o emocional até por falta de preparo. As doenças psicossomáticas hoje são a doença do século, é a tal da depressão e tantas outras síndromes que existem, a síndrome do pânico, a síndrome do medo, etc. E até porque o campo é muito vasto, é uma área muito grande, mas é interessante que o líder tem um pouco de conhecimento. É muito bom quando a igreja tem alguém da área, né? Psicologia. É muito bom, vai ajudar muito a cuidar do emocional dos irmãos, dos liderados. 1.6, mantendo uma consciência pura. A consciência de Paulo, assim como a de seus antepassados,
ou antecedentes, desde Abraão, era instruída na palavra de Deus, por isso ele podia discernir com precisão o justo e o ímpio, com equilíbrio e sinceridade. Tem uma consciência pura, né? Respaldada na palavra, tem uma mente saudável. 1.6.1. O que é consciência? Consciência é o senso íntimo ou a voz secreta que temos na alma, que aprova ou reprova os nossos atos. Ou acende a luz vermelha dizendo isso está errado, ou acende a luz verde, pode fazer, isso é do bem, ou acende a luz laranja, cuidado, atenção, perigo chegando. Isso é a consciência, né? Deus, o Espírito Santo também fala na nossa consciência, né? Um outro conceito, consciência é a intuição moral do homem, seu ego moral no ato de julgar seu próprio estado, suas emoções e seus pensamentos, bem como suas palavras e ações, que é do passado, presente ou futuro. A Bíblia fala sobre vários tipos de consciência, vejamos alguns. Consciência pura, sem comprometimento com coisas espúrias, 2 Timóteo 1:3. Boa consciência, sem violação de princípios divinos, Atos 23:1, 1 Timóteo 1:19. Consciência sem ofensa, liberdade interior, livre de recriminações diante de Deus, Atos 24:16. Consciência fraca, imaturidade espiritual ou da fé. Consciência acusada, um estado de espírito que se sente culpado, Romanos 2:15. Podemos denominar esse tipo de consciência cristã. Agora vejamos o outro tipo de consciência não cristã. Consciência má, impura e que incita a prática de coisas ruins, Hebreus 10:22. Consciência cauterizada, perda de sensibilidade, da sensibilidade para com os princípios divinos, 2 Timóteo 4:1-2. Essa aí é que tem os fanáticos, né? E começam a criar doutrinas conforme sua própria mente cauterizada. Paulo alerta a Timóteo, cuidado com esse tipo de pessoas, de pensamento. Consciência contaminada, corrompida, decadente, imoral, Tito 1:15. O mentor precisa cultivar uma consciência pura. Precisamos, em Deus, nós vamos, respaldado pela palavra, pela oração, pelo evangelho, numa vida de santidade, cultivar uma consciência pura. Vamos direto aos pontos. Vamos concluir algo prático para fazermos decisões sobre o que é correto ou errado. E mantermos nossa consciência pura, devemos levar em conta os seguintes pontos básicos. O caso ou fato em questão tem apoio na palavra de Deus? São umas perguntas interessantes. Gera má impressão em nós e nos outros? Resulta em glória para Deus? Traz algum mal para a própria pessoa ou para o seu próximo? Eu vou acrescentar mais uma. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? São perguntas interessantes que vai estar a gente fazendo para nós, para a gente mesmo, para ver se estamos fazendo a coisa certa. Dando uma refrescada na consciência, né? 1.7. Encorajamento sadio. O encorajamento no contexto do mentoreamento não é fruto de um mero sentimento, mas de uma atitude deliberada e mensurável, motivada pelo amor. O apóstolo Paulo tinha muito amor para encorajar, né? O termo bíblico para encorajamento abrange muito mais do que consolar os outros. Quando essa palavra é utilizada para o Espírito Santo, paracleto, significa alguém que defende a nossa causa, advogado, ajudador. E mais, alguém que fica do nosso lado, aquele que nos auxilia quando estamos numa situação difícil. Barnabé é o personagem do Novo Testamento que melhor ilustra a prática do princípio do encorajamento. Se não fosse Barnabé, o que seria de Paulo? Seria do apóstolo Paulo, hein?
O significado de Barnabé recebeu o apelido de filho da consolação, encorajador. Atos 4, 36 e 37. Ou seja, a pessoa que caminha lado a lado em função de ele ser uma pessoa cuja presença era confortadora. É muito bom, né, a gente ficar perto de pessoas que nos ajudam, que soma. É muito bom, é muito gostoso isso, vale a pena. 1.7.1 Paulo encoraja a história de fé genuína de Timóteo. Paulo usa o exemplo da família, né? Ele fala a Timóteo, né? Ele fala, Timóteo era da terceira geração de discípulos em sua família. Observe que antes que Timóteo fosse depósito dessa fé genuína, sua mãe Eunice e sua avó Loide já o eram. Mas isso não quer dizer que a fé é hereditária. Ela é sim influenciadora. Timóteo foi influenciado pela avó, pela mãe. Eu fui influenciado pela minha mãe, que me levou para a igreja e graças a Deus hoje eu estou na benção. A fé genuína não é privilégio desfrutado apenas por gigantes espirituais, como Paulo, mas também por pessoas comuns como Timóteo. Continuando, para fechar aqui, Paulo encoraja o chamado divino de Timóteo. Paulo não recorda apenas a fé genuína em seu mentoreado, que seu mentoreado possuía, mas também sua vocação espiritual, ou chamado. O apóstolo estava ciente das imperfeições de Timóteo. Quando a palavra diz mantenha-se viva a chama do dom de Deus, não significa que Timóteo estava falhando em seu dever. Ele estava sendo encorajado por Paulo a continuar, a ventilar ou reacender as chamas como já vinha fazendo. O fogo já estava aceso, ele era um incentivo à perseverança. Paulo está o tempo todo falando, né? Não, pregue a verdade, não ligue para as fábulas, os falsos mestres vão estar aí, mas pregue a verdade, tempo, fora de tempo. Né? Paulo, a gente vê essa insistência dele contra as heresias, contra as falsas religiões, contra as seitas, e ele, né, insistindo com Timóteo, alertando Timóteo que ele fizesse a coisa certa. 1.7.3 Paulo demonstra amor e ternura ao encorajar Timóteo. A inclusão dos termos amor e moderação, versículo 7, indica que a eficiência no processo do mentoreamento é obra do Espírito Santo e não dos métodos e técnicas humanas. Concordo com Carson quando diz que o Espírito não transforma um homem tímido numa personalidade poderosa, mas ele provê recurso para cada situação. O Espírito Santo ele provê, né, meios, recursos, e ele usa pessoas. Né? Ele usa pessoas, ele usa líderes, ele usa amigos para um encorajar o outro e continue rompendo em fé no seu chamado, na sua vocação. Uma das coisas que mais impressiona na vida das pessoas piedosas como Paulo é que elas possuem um coração ardente de amor por Deus e sua obra. Quando eu penso em algumas dessas pessoas, que conheço, isso fala o escritor do livro, deparo-me com o fato de que são disciplinadas em suas relações com Deus e demonstram isso em suas palavras, atos e ações. Nós vemos isso nos nossos líderes, né? Pastores que passaram pela minha vida, que estão passando pela sua vida, pastores e líderes. A gente vê que ama a Deus e que faz a coisa com fervor, com amor. Nós temos exemplos bem perto de nós. Nós vemos esses exemplos de pessoas. Para encerrar, 1.7.4, Paulo encoraja Timóteo a um testemunho eficaz. No versículo 8, Paulo encoraja Timóteo a não se envergonhar do testemunho de um Messias crucificado. E no versículo 12, o velho mentor dá o seu próprio testemunho de que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Paulo estava seguro da capacidade de Cristo salvá-lo e guardá-lo até o fim.
Nós vemos essa segurança no apóstolo Paulo e devemos ter essa segurança, né? Deus chamou você, foi Deus que nos chamou. Aguenta firme, fica firme. Na hora da luta, pede ajuda. Pede ajuda, pede ajuda. Chama o seu líder, chama o seu pastor, né? Chama o seu mentor e desabafa, se abre. Isso vai te fazer muito bem. Fica aqui o conselho, né? Não fique sozinho, não sofra sozinho, não lute sozinho. A Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros. Divida com alguém de confiança e que Deus possa estar assim abençoando a sua vida em nome de Jesus. Chegamos ao final, até a nossa próxima aula e que Deus abençoe. Um forte abraço.